Galera, estamos aqui na quarta aula de movimento uniforme e hoje a aula vai ser sobre velocidade relativa, tá? Velocidade relativa no movimento uniforme. Então, quando nós estamos trabalhando aqui com velocidades que possuem o módulo constante ou velocidades constantes, porque é válido também no movimento circular, a gente pode utilizar aqui a velocidade relativa. Galera, escuta a dica, isso daqui aparece demais, hein? É importante você saber disso daqui. Bom, o que é velocidade relativa em primeiro lugar? Velocidade relativa é a velocidade de um móvel em relação a outro móvel em movimento, tá? É quando você está dentro de um carro e você olha para outro carro vindo na sua direção, vindo no seu sentido, tá? Ou no mesmo sentido que você, tudo bem? É quando os dois veículos possuem uma certa velocidade. Isso é velocidade relativa. Aí nós temos uma regra prática, tá? Que regra é essa? Móveis em sentidos opostos. Quando você tem um móvel aqui, indo para a direita, outro para a esquerda, um sentido horário, outro no sentido anti-horário, você tem que móveis nos sentidos opostos, você vai somar os módulos das velocidades para encontrar a velocidade relativa. Então, se eu tenho aqui um veículo indo para a direita a 80 km por hora e um veículo indo para a esquerda a 100 km por hora, a velocidade que um passageiro dentro de um veículo vê a aproximação desse outro veículo é de 180 km por hora. Você vai somar os dois. Isso é muito importante. Você tem também aqui, veículos ou móveis no mesmo sentido. Quando nós temos ultrapassagens, por exemplo, tem muito exercício de ultrapassagem. Quando eu tenho móveis no mesmo sentido, para ocorrer a ultrapassagem, o módulo da velocidade de A tem que ser maior que o módulo da velocidade de B. Você tem que a velocidade relativa é a diferença entre os módulos dessas velocidades. Então, se você tem um caminhão aqui a 80 km por hora, o automóvel ultrapassando esse caminhão aqui a 100 km por hora, você vai ver aqui, no caso que em relação a um dos ocupantes de qualquer um desses automóveis, a velocidade que um vai ver o outro é de 20 km por hora. É a diferença entre elas. Bom, mas onde nós vamos utilizar essa regra prática, Cacá? Essa regra prática, a gente utiliza ela em encontros e ultrapassagens. Exercício de encontro ou de ultrapassagem, você vai utilizar velocidade relativa. Então tá aquele exercício assim, um carro de 4 metros ultrapassa um caminhão de 30 metros. Velocidade relativa. Um trem aqui, encontra um outro trem. Velocidade relativa. A gente pode utilizar também aqui, quando trens vão ultrapassar túneis, trens vão ultrapassar pontes. A gente utiliza o que nós chamamos de ΔS relativo. Então, toda vez que nós temos um corpo extenso, a gente vai utilizar aqui o mesmo conceito que você vai aprender aqui com o Cacá. Então, o que o Cacá fez? Ele desenhou aqui dois móveis, o móvel A e o móvel B, a uma certa distância um do outro. Um exercício de ultrapassagem. O que é o ΔS relativo? O ΔS relativo é o tamanho desse veículo, mais a distância entre esses veículos, mais o tamanho do segundo veículo. Exemplo, um carro de 4 metros está aqui a 50 metros de um caminhão aqui de 26 metros. Qual que vai ser o ΔS relativo? 4 mais 26, 30. Mais os 50 metros, 80 metros, tá? Quando eu for fazer um exercício, por exemplo, de um trem que vai ultrapassar aqui, que vai encontrar um outro trem, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai somar o tamanho dos dois trens. Um trem, quando ele vai ultrapassar um túnel, o ΔS relativo vai ser o tamanho do trem mais o tamanho do túnel, tá bom? Então você vai ter isso. Quando ele fala